Olá, esse é o podcast Mesa de Bar. Todo mês, um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poly Studio, nosso estúdio de polidense, Gaia Poly, a maior fabricante de barras da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. Eu sou a Carol Martins, eu sou psicóloga, dançarina de polidense, professora de polidense, sócia do Pinup Poly Studio, mais um monte de coisa que eu nem lembro agora, mas eu acho que esse é um bom começo. Eu sou Fernanda Figueira, também sou sócia do Pinup Poly Studio, sou professora de polidense, sou formada em educação física, tenho algumas outras faculdades aí, e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o Tiago Lagartixa, para falar sobre artista e professora como tema. Quem é você, Lagartixa? Sou o Thiago Lagartixa, sou artista, dançarino e tudo que envolve arte e movimento. Movimento que envolve arte. Arte e movimento. Mesa de barra. Gente, para começar o episódio de hoje, eu queria trazer umas histórias que eu já vivi na minha vida. E uma delas é que uma vez eu estava num evento da Funarte que envolvia a cultura urbana, skate, grafite, circo. E aí, quando eu estava lá nesse evento, tinha muitas crianças e eu não tenho muito contato com criança no meu dia a dia, né? E essas crianças, elas estavam todas correndo, fazendo um monte de coisa e tinha a música lá do ambiente. E eu percebi em determinado momento que elas estavam dançando aleatoriamente. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre aquilo, que elas dançavam de todas as formas possíveis, mexiam os braços, os corpos, agachavam, né? E estavam completamente livres, né? E se sentindo à vontade naquela dança delas com a música que estava rolando no evento. E aí, em determinado momento, eu pensei, gente, como elas se sentem tão livres, né? Dançando assim, e a gente, hoje em dia, às vezes, tem tantas restrições os nossos corpos, né? Com a dança, em questão de dançar, né? E tudo mais. Eu falei, em que momento a gente perde isso na nossa vida? Em que momento a gente começa a ter vergonha, né? Ter vergonhas de dançar? Será que é na adolescência, que é uma fase que a gente sofre muitas pressões de todos os lados? Enfim, fiquei pensando nessas questões. E aí, isso já me remete a um outro episódio, porque eu falei de adolescência, que são as festas de família da minha família, que em determinado momento sempre rolam as músicas e aí meus pais, meus tios começavam a dançar como se fosse no tempo da discoteca, né, como eles chamam. Só que nisso eles estão num ambiente assim familiar, com pessoas próximas, então eles se sentem também muito livres para estar dançando ali, às vezes alcoolizados, né? Mas enfim, e aí eu adolescente olhava aquilo e em determinados momentos eu ficava assim, nossa, que pagação de mico. Nossa, que ridículo. E eles dançando lá livres, né? E eu não me via fazendo parte daquilo, né? Talvez, né, por ter uma coisa assim de, às vezes, a gente querer um pouco ser rebelde, contrapor o que nossos pais estão fazendo, enfim. Mas é isso, eles estavam naquele ambiente que eles se sentiam à vontade para estar ali dançando. Já vou trazer uma terceira história, tá, gente? São muitas histórias. A terceira história sou eu fazendo uma aula online, né, do Lagartixa, há muito tempo. E aí, eu acho que foi durante a pandemia, e aí tinham várias alunas, né, de vários lugares do Brasil, nesse contexto, né, sessão Pinup, pandemia. Aí uma menina abriu o microfone e ela falou para o Tiago assim, ó, mas eu não sei, eu sou toda dura, tipo, acho que era a primeira aula, era como se fosse dança para iniciantes e tal. E aí o Tiago virou e falou, mas quem disse que duro não dança? Tipo, daquele jeito dele todo extrovertido. E aí eu sempre conto essa história. Às vezes, quando eu estou dando aula, né, alguém chega e fala, mas eu sou toda dura.
E aí eu falo, mas duro também dança, porque eu aprendi isso com o Thiago, né? Eu aprendi isso com o Lagartixa, tá? E aí, gente, a questão, né, que eu fiquei reflexiva, que todas essas histórias perpassam, é realmente essa coisa da vergonha que a gente tem de nos mover e tal. E a minha experiência como professora de polidense, né, ao longo desses anos que eu venho dando aula, mostra que existe uma barreira até a pessoa chegar na sala de aula para dançar. É difícil, né? Então, e muitas vezes as pessoas chegam nessa atitude defensiva já, meio que chegam, eu tô aqui, tô vindo, tô tentando, mas ela chega e fala, mas eu sou toda desengonçada. Mas eu sou toda dura. Eu não tenho flexibilidade. Ela já chega meio que se defendendo. E aí eu retorno para aquelas crianças lá do início, né? Que estavam dançando e não estavam nem aí para nada. Em que momento a gente perde isso, né? E a gente fica assim, sem ter essa coragem de chegar para dançar. Então, a pessoa que começa a dançar, ela já tem, né, que vencer certas vergonhas e certas coisas para estar ali naquele espaço. Ok, falei pra caramba. Então, Tiago, diante disso tudo, eu queria te perguntar como você sente que a sua forma de ensinar foi mudando ao longo do tempo, né? E se você sente que o contato com as pessoas que foram chegando nas suas aulas que apresentavam dificuldades de chegar ali ou dificuldades mesmo dançando, como você sente que isso mudou a sua didática? Olha, eu dou aula, acho que esse momento de estar trocando com outra pessoa, desde os 14 anos, eu tenho 30. Então eu comecei num grupo de street dance na igreja, e lá eu, com 14 anos, eu virei o coreógrafo. Então, assim, o coreógrafo lá era quem ensinava as coreografias. Então era um processo pedagógico também. E naquela época, eu tinha como referência as pessoas que foram os meus coreógrafos antes. Então, assim, eu era um péssimo professor no sentido de... Eu era um carrasco, não deixava nem no banheiro. Mas eu era uma criança, era uma criança. Era uma criança e dava aula para outras crianças da mesma idade que eu, que eram os meus amigos. Então, era um caos. E aí depois eu comecei com essas experiências na igreja, dei aula não, participei de outros grupos, comecei referências de outras pessoas enquanto coreógrafos, nesse lugar mais pedagógico. Meu pai é professor, e eu dizia para meu pai, eu nunca vou ser professor. Nunca, nunca. E aí, quando eu entrei no grupo fora da igreja, eu comecei a conhecer outras pessoas dando aula, outras formas de dar aula. Então, sempre olhei muito para quem estava naquele lugar de coreógrafo naquele momento. Eu tentava trazer o que era bom para mim. E aí eu comecei também a dar aula em escola. Eram os projetos de atividade extracurricular. E lá eu dei aula para pessoas que não eram da igreja e que era um outro contexto, porque as pessoas iam só para dançar, uma coreografia ali, e na igreja a gente ia para ensaiar, né? O processo era diferente. Então, e aí quando eu entrei na faculdade, eu acho que tudo mudou para mim, porque eu entrei na faculdade achando que eu já era um professor. Acho que mudar a minha forma de ver, a minha prática pedagógica, acho que não. Primeiro que ser professor, eu acho que não se forma. Isso não é invalidar a universidade, eu já vou trazer esse ponto. A universidade foi essencial para minha trajetória enquanto artista e professor. Mas a universidade, sem a experiência, ela é vazia, ela é meio que uma utopia. Então, eu acho que o meu processo pedagógico, o meu processo de prática de aula, ele foi construído através da teoria e da prática, assim. Ele estava ao mesmo tempo que eu estava ali, enquanto dando aula, eu tinha um projeto Comunidança lá na faculdade, que a gente falava sobre como que a gente estava dando aula, como a gente estava pensando sobre essa aula, e as disciplinas pedagógicas também que a gente tinha na faculdade de dança. Eu fui aluna Pois do é. Comunidança. Então, a gente dava aula e a gente tinha uma reunião semanal para falar sobre as aulas. Então a gente ia aprendendo ali, conversando, trocando ideia, tarará, como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso melhorar aquilo, como é que eu integro as disciplinas da faculdade nas aulas que a gente estava dando, porque a gente dava aula de modalidades específicas no Comunidança, eu dava aula de hip hop na época. E eu dei aula, toda essa minha trajetória de vida, dei aula para criança, dei aula em contexto escolar, dei aula em contexto escolar
um contexto escolar, tanto extracurricular como da grade curricular. Eu dei aula para idosas, eu dei aula para pessoas adultas, dei aula para pessoas que queriam dançar, para pessoas que não queriam dançar. Então, eu acho que eu, enquanto professor, eu tive uma experiência bem vasta, assim, de diferentes públicos, em diferentes instituições, em diferentes espaços. Então, eu acho que a prática de professor e a reflexão, tanto sozinho, comigo mesmo, quanto outros profissionais trazendo outros pontos para refletir, eu acho que esse foi o diferencial para mim. E aí que está o ponto da universidade. Assim, a universidade, ela mudou completamente uma chave na minha vida, em vários sentidos. Enquanto professor, ela foi essencial. Mas ela foi essencial porque eu estava no mesmo momento estudando a prática de ser professor, a prática pedagógica, não só na teoria, mas na prática também, que eu acho que é importante. É isso. Você estava falando, aí eu lembrei da clínica, porque eu também sou psicóloga, né? Eu sempre quis E ser paciente da Carol, vou ser agora. não tem como, gente, a gente é muito próximo, não posso atender ele, alguém fala isso pra ele. Mas eu lembrei da clínica porque necessariamente você tem que passar pelo processo ali de atender e aquilo vai, né, se estendendo por anos, muitos e muitos anos. Então, a gente sai da faculdade, eu ainda tive sorte de sair com um tempo muito grande de estágio, porque eu dei um jeito de burlar as coisas. Shhh, o FRJ. Shhh. Mas eu dei um jeito de burlar as coisas para ficar 3 anos no estágio, que é uma coisa que não acontece. Então, é muito comum da galera sair um pouco mais cru mesmo, né? E aí viver essa experiência da clínica sem uma supervisão dentro de uma instituição, o que eu acho que faz diferença. Então, durante muito tempo eu pensei nessa coisa, né, da teoria e da prática, tanto ensinando pole dance também, né? Porque a gente passa por muitas formações, muitos cursos, mas a gente só vira professora mesmo todo dia. Todo dia. E aí, cara, você acha assim, eu já tenho, sei lá, 6 anos dando aula, 7 anos dando aula, mas ainda assim tem um pedacinho ali que falta para você, né, entender mais um movimento, entender uma didática, entender como ensina para um corpo, para o outro. Então, viajei um pouco agora, mas eu lembrei assim dessas conexões, né, porque a gente sai. Claro que na maioria das profissões é assim, a gente precisa da prática. Mas eu acho que nessas duas você vai fazendo construções contínuas por muitos e muitos anos e entremeando aí, né, prática e teoria. Pensando na universidade, nessa questão que o Tiago estava falando, né? Que a universidade ela tem 3 pilares, né? E muitas vezes nem todo mundo passa por esses 3, né? Que é o ensino, pesquisa e a extensão. Né? E eu já fiz 2 graduações, tá, gente? E aí, nessas graduações, eu sempre participei dos projetos de extensão, desde a minha primeira faculdade. Eu fui bolsista de extensão e tal. Então, isso traz uma experiência muito rica, né? O Comunidança é um projeto de extensão da Que aplica UFRJ. pesquisa. Que aplica pesquisa. Então, e aí, pensando, né, para além da universidade também, entremeando com isso que a Carolina estava falando, muito do que eu aprendi sendo professora de poli, né, foi realmente na prática. A gente sempre fala sobre isso, que eu, Carol, Roberta, quando a gente começou a dar aula, né, que como nossa aula mudou. Gente, eu era super insegura. Eu achava que a minha aula era muito ruim. Assim, e eu tenho alunos que às vezes são minhas alunas até hoje, desde que eu comecei a dar aula, e falam, não, sua aula não era ruim, sua aula era boa. Mas hoje em dia eu sei que tem muito mais qualidade. Mas é isso. Foi uma coisa que eu fui adquirindo com a experiência, com estar na sala de aula, né? Então, quando a gente está dentro da sala de aula do ambiente, você vai aprendendo com seus alunos todo dia, né? E isso vai mudando realmente. Tem um recorte que eu acho que é interessante de fazer, que nós 3 somos artistas. E que a Carol, enquanto psicóloga, ela tentou burlar para continuar, para ficar 3 anos trabalhando ali, na experiência.
O artista, muitas das vezes, antes dele entrar na universidade, porque isso não é uma realidade de todos os artistas procurarem uma universidade para se formar, até porque meu diploma não vai me garantir numa empresa de eu entrar, não vai me garantir lugar nenhum para entrar, a não ser que eu faça um concurso para ser professor mesmo. É, o artista, ele no Brasil especificamente, a gente não tem muitos espaços de atuação. Então acaba que a gente encontra esses lugares da sala de aula como uma possível lugar de trabalho. E essa é uma realidade minha também. Apesar de eu amar ser professor, eu não sou só professor. Na verdade, eu sou sempre primeiro artista. Enquanto artista, eu preciso compartilhar, eu preciso trocar, eu preciso estar em cena. Então, assim, o ato de estar dando aula me colocou nesse lugar da experiência antes da universidade. Então, acho que esse é um recorte bem interessante de a gente fazer, porque por mais que a gente está nesse papel, eu, no meu caso, foi faculdade de dança, mas vocês começaram a dar aula, assim, igual eu quando estava lá no grupo. Vocês davam aula porque vocês aprenderam com os professores de vocês. E Sim. os professores de vocês aprenderam com quem? E a vida e as experiências que vocês tiveram fizeram com que as aulas de vocês fossem melhorando a cada vez mais. Assim como eu também. Mas eu tive uma formação específica em dança, né? Em formação em dança. Então, acho que é só aí que causa um pouquinho diferente na gente. Mas acho que tem esse recorte, porque enquanto artista a gente tá nesse lugar de aprendizado. E eu acho que vocês duas, como polidense, encontram um lugar de atuação enquanto artista, intérprete muito menor do que eu. Inclusive, o próximo assunto que a gente Ele tinha já separado puxou. era Foi ótimo. realmente ligado a isso. Tá? Se você puxar meu roteiro aqui, ó, vai estar escrito isso. Já sabe de tudo, né, Thiago? Pessoa à frente do seu tempo. Uma questão, né, que eu tinha trazido era... Isso é uma questão pessoal, né? Também. Que eu tinha dificuldade de me reconhecer enquanto artista. Eu demorei muito tempo para isso. Porque eu comecei primeiro na sala de aula, né, de poli. Eu não pensava em ser professora, assim como Carolina, né? Foi uma coisa que aconteceu. Nossos professores convidaram a gente para começar a dar aula. Quando viu, a gente estava dando aula. Então, eu sempre tive na minha cabeça que o meu papel como professora, né? Eu sou professora de pole dance. E eu não me enxergava como artista. Acabei começando a fazer apresentações, depois, com o tempo, dando aula, que era convidada e tal, eu comecei a me apresentar. Só que era isso, eu ia, fazia uma coreografia, dançava no evento, e eu não me considerava, tipo, artista. E aí, depois, comecei a conviver com outras pessoas, outros professores, e aí eu vi que também que os professores, eles eram muito, alguns, né, não todos, muito focados em fazer as performances, né? A Carolina é uma pessoa que é super focada. E aí tinha outros professores aqui no estúdio, tipo o Vitor Mendes e tal, Marion, né, Dark Cinnamon, e eles pensavam tipo muito no conceito da apresentação profundamente, numa coisa. E eu olhava eles ensaiando e tal, e eu pensava, nossa, eles são artistas. Tipo assim, na minha cabeça, né? Hoje em dia eu faço essas coisas também. Hoje em dia eu já penso mais profundamente. Traz um quem. Mas aí eu ficava assim, nossa, eles pensam muito profundamente sobre as performances deles. Tipo, isso é ser artista e tal. Eu não sou artista. Só que é isso, eu meio que acho que eu invalidava o que eu fazia. Eu estava dançando, estava fazendo arte, mas eu não me considerava artista. Então, por que eu estou falando isso? Porque no primeiro... Hoje em dia eu já aceito que eu sou um pouco artista. Mas... É isso, tipo, eu me enxerguei primeiramente no papel de professora para depois, no futuro, vir a me reconhecer enquanto artista. Aí a minha pergunta é, se você se reconheceu primeiramente como artista ou como professor, né? E eu acho até que depois do que você falou, talvez já saiba um pouco a resposta, e que desdobramentos você acha que isso pode trazer, que isso trouxe para você? Até chegar na faculdade, eu acho que isso nunca foi uma questão. Quando eu comecei a escrever meu TCC, eu perguntei quem vem primeiro, o artista ou o professor? Porque no meu TCC eu trago essa relação do artista-professor, a relação entre a prática pedagógica e a prática artística. Porque, gente, eu queria dançar. Eu me mostrava, eu estava em palco, eu sou artista, ponto. Mas quando eu comecei a escrever isso, só que eu nunca fui um artista
só da apresentação. Estava sempre num processo pedagógico. Estava sempre dando aula. Por quê? Da onde que eu vim, da realidade que eu vim, das pessoas que eu conheci, nunca foi um espaço tão fácil para eu estar assim, numa companhia, para eu entender os caminhos que eu ia percorrer enquanto artista. Então, o que eu encontrava era isso, ensaiar para apresentar na igreja, para apresentar num festival, enfim, toda aquela coisa de artista, todo mundo sabe, só gasta dinheiro e não ganha nada. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a questionar quem vem primeiro, o artista ou o professor, gente? Eu fiquei um tempo assim me questionando. Isso foi agora no finalzinho da escrita do meu TCC. Porque eu fiquei, gente, será que eu sou o quê? Qual é o mais importante? E aí eu entendi hoje que eu sou artista, eu sempre fui artista. Eu acho que ser professor não te impede de ser artista, mas é muito pelo contrário. Ser artista te traz o lugar do ser professor no sentido de compartilhar, de trocar. Eu acho que qualquer momento da vida de qualquer artista, ele vai dar uma oficina, ele vai dar uma residência, porque talvez a gente está olhando esse lugar do professor muito fechado, da sala de aula, aula regular. Mas professor também é um lugar quando você está numa oficina, quando você está numa direção coreográfica. Assim, tem uma metodologia, tem todo um processo pedagógico ali, que pode ser ruim? Pode. Isso não tem a ver com qualidade. Mas em algum momento da vida do artista, ele vai compartilhar o saber. É nosso, faz parte da gente. Então, assim... Tô toda arrepiada, gente. Faz parte da gente. Então, assim, eu não posso me colocar hoje no lugar de professor. Sou professor de dança. Eu sou artista e também sou professor. Ser artista hoje, para mim, me coloca como professor. Eu me sinto completamente vazio quando eu estou só dando aula ou quando eu sou só em cena. Atualmente, isso... Estou só dando aula, é uma frustração muito grande, assim, eu queria muito mais estar em cena, queria muito estar atuando, queria muito estar numa companhia, mas eu sei que quando eu estou só no processo de investigação, de laboratório, fazendo aula, num algum trabalho, isso me demanda compartilhar, porque eu estou com coisa nova, estou investigando coisa nova, e assim surgiu a minha própria metodologia, porque quando eu estava investigando o lagartixa, eu comecei a perceber que tinha coisa nova aí e eu queria compartilhar. E quando eu compartilhava, eu conseguia entender muito mais do que eu estava pesquisando. E aí do lagartixa aconteceu o corpo-água. Então, assim, corpo-água virou uma metodologia que tem a ver com a forma que eu me movimentava enquanto lagartixa. E aí eu te falo, é uma coisa dissociada? Não, uma coisa está completamente, para mim, intrínseca. Para mim, eu acredito que muitos artistas... Acredito não, tipo assim, eu acho que todos os artistas estão em cena, podem estar em cena, mas em algum momento a gente vai estar compartilhando o nosso saber de alguma maneira. Então, assim, sou artista ou professor? Sou artista. Primeiro. E aí que tá, não existe um primeiro. Tá imbuído na coisa pra mim, sabe? Não existe um lugar assim de primeiro, segundo, não. Sou artista e sou professor porque sou artista, sabe? Aí tem a questão do ser professor no sentido de compartilhar o saber e ser professor de formação, que é o que eu sou. Sou professor de formação, sou licenciado, amém! Deus! Em dança, licenciatura pela FRJ, mas assim, vocês não são licenciadas em dança, mas são professoras. Então, você entende da coisa? Ser artista para vocês tá imbuído, tá para estar na gente. Compartilhar o saber. Eu acabei de lembrar, não tá no roteiro, mas acabei de lembrar de uma história fofa que como a gente começou a dar aula, né? No caso, eu não tinha não tinha nem vontade de me tornar professora, assim, não passava muito ao largo, estava na faculdade, mas eu gostava muito de montar coreografia, no poli, no caso, né? Eu gostava muito de criar coreografias e de dançar. E eu queria fazer isso, queria gravar vídeo e tal. Sempre gostei muito de aparecer, muito amostrada. E acho que a gente tem isso em comum aqui no Pinup, porque eu lembro de assistir vários vídeos da Fernanda no YouTube. Ela sempre conta isso, que ela entrava no meu canal do YouTube ver meus vídeos. Entrava, porque eu queria... A Fernanda fazia mais tempo com a Ana Bia, que era a nossa professora, e eu ficava assim, caraca, ela já dança mais tempo de salto, vou olhar os vídeos dela. E aí, nisso tudo, eu lembro que uma época eu criei uma coreografia com uma música chamada Anaconda, da Nicki Minaj. A Roberta vai lembrar. Tem esse vídeo da gente dançando.
E aí eu criei, assim, porque eu gostava, porque eu queria montar. E aí acho que aquilo, na época eu lembro da Ana Bia vendo, e logo depois ela me perguntando, mas você cria coreografia, você não tem vontade de dar aula um dia, né? E aí eu fiquei meio assim, não sei, né? Não sei o que é isso na minha vida, porque eu estava fazendo faculdade de psicologia, então eu não imaginava que as coisas iam tomar essa proporção. Mas isso abriu um outro leque para mim de possibilidade até financeira, né? Porque é muito difícil fazer uma faculdade e não precisar trabalhar. Então eu precisava, já trabalhava com outra coisa na época, mas precisava, né, estar trabalhando para pagar as aulas de poli, enfim, para continuar fazendo o que eu queria fazer. E abriu esse leque para mim, né? Será que eu posso ser professora? E fiz vários cursos, enfim, o próprio curso da Ana Bia também. Mas aí olhando hoje, eu vejo que já tinha ali alguma coisa que você acabou de falar agora, né? Dessa coisa que já está ali muito intrínseca, que se eu crio uma coreografia, eu vou e passo para minha irmã, aí a gente dança junta, aí eu vou e mostro para alguém. Tem esse desejo de mostrar alguma coisa para o mundo. Então, esse desejo de compartilhar o que a gente faz e o tanto que isso traz para a nossa prática artística, que é uma coisa que a gente quer falar aqui também, né? Que eu não sei como é que vai surgir nesse roteiro, porque o Thiago tá adivinhando tudo do roteiro. Eu fiquei chocada, porque a próxima parte era falar sobre a sua pesquisa. Aí eu até trouxe a questão da aula experimental. A gente tá ligado, né? A gente eu acho que isso vazou, hein? Tudo conectado. E geralmente a gente mostra... Às vezes eu mostro o roteiro pra pessoa, mas a gente não mostrou pra ele. Aí ele vai puxando, a próxima coisa que tá aqui, eu tô assim... O gancho tá funcionando. E aí é isso, né? A prática... de você ensinar algo para alguém, de você querer transmitir aquilo ali para alguém, o tanto que isso traz e acrescenta na sua pesquisa artística e o tanto que o ser artista também, pesquisar para você, para o seu corpo, às vezes faz você pensar no corpo do outro também, né? Porque os corpos são diferentes e como a gente trabalha com linhas que não pretendem uma padronização... Eu acho que compartilhar aperfeiçoa. Pois é. Aperfeiçoa. E tem só um recorte desse último assunto sobre ser professor, que ela falou assim, que ela montou uma coreografia e a Ana Bia perguntou assim, você não tem vontade de dar aula? Porque a professora reconheceu que ela começou a ficar boa. E isso também é um ponto legal e também é um ponto para se pensar. Porque às vezes um aluno bom não significa que ele é um bom professor. Mas também é importante porque ela reconheceu que a aluna dela está no momento de investigar por ela mesma. Então, ela está desenvolvendo um conhecimento, uma técnica ou aperfeiçoando uma coisa por ela. Então, talvez esse lugar dela possa despertar um lugar de compartilhar. E eu acho que aí que é o lugar que é interessante. Por exemplo, a professora dela viu que ela estava boa. Poxa, tá montando uma coreografia sozinha. Você não tem vontade de dar aula? Mas como é que eu faço para essa aluna agora, que eu tô vendo que ela tem potencial, como é que eu faço para ela que se torne uma boa professora? Bem, enquanto não instituição, né, porque a gente não é uma instituição pedagógica ou uma instituição de ensino formal, né, a gente não tem muita responsabilidade, mas é importante a gente, talvez, que as pessoas que já estão no lugar de professor, reconhecer os nossos alunos que possam estar nesse lugar, que estão desenvolvendo potencial para ser professores também. É legal quando a gente pode ter acompanhamento, mas a oportunidade de falar para a pessoa assim, você não quer dar aula, isso pode trazer umas professoras para o mundo. Vira uma chavinha na tua cabeça. Vira uma chavinha na cabeça, mas acho que além disso, Fernanda, é dar a oportunidade. Porque ela nunca teria pensado, de repente, se ela não tivesse falado, né? Pois é dar a oportunidade. E outra coisa, entender que ela queria dançar e apresentar, mas tenho certeza que a Carolina não talvez teria o retorno financeiro que ela tem, igual que ela dá aula hoje. Então, assim, porque vamos lá, né, gente? E aí, eu vou fazer uma crise polidense. E aí, festival, vamos pagar as polidense? Falo mesmo, não tenho nada com vocês. Vamos pagar as polidense? Então, assim, convida para dançar e não paga. A gente sabe como é que é esse rolê, gente. Então, assim, como que a gente... Isso não só no poli, né? Não só no poli. Geral, vai fazer trabalhos, vai ser convidado para um clipe, vai ser convidado para um filme. Vou te divulgar. Vou divulgar o seu pelo trabalho. amor de Deus, não, tô no podcast. Vou te divulgar. Não vou aceitar.
Não, vou Imagina aceitar. você pagando a sua conta da Light com divulgação. Pois é. Gente, Tô achando o quê? é bom a gente falar isso aqui, né? Vai que alguém ouve. É bom a gente ressaltar que quando um artista é convidado para gravar um clipe, fazer uma participação num filme, num programa, sempre tem alguma proposta atrelada, né, a essa coisa que você vai participar. E é muito comum que a gente receba propostas e que falem com a gente: vem dançar aqui e como retorno, né, a gente vai divulgar o seu trabalho. Mas não é bem assim, não, gente. Não pode funcionar assim, porque isso realmente é o nosso trabalho. Quando você vai gravar um clipe, às vezes o clipe tem uma história, né? Tem uma proposta. Aí a pessoa vai te explicar. E aí você vai ter que fazer alguma coisa que seja ligada àquela proposta ali. Então tem um trabalho pré-gravação, onde a gente vai ter que pensar no conceito, vai ter que criar uma coreografia. Aí tem o trabalho no dia, que geralmente é super desgastante, que às vezes, né, a maioria das vezes você tem que chegar antes, aí tem que fazer maquiagem, tem a produção, roupa e tal. E você, quando vai filmar, ainda tem que filmar várias vezes. Porque é assim, o clipe filma, aí filma de um ângulo, aí filma de outro. Aí agora a câmera próxima, a câmera distante. Você gasta, às vezes, horas, um dia inteiro para fazer uma filmagem. E aí a pessoa chega para você e fala: eu vou vem fazer esse trabalho aqui, em troca você ganha divulgação. Eu falo logo assim, me respeita. De uma coisa que você tem que um trabalho pré, um trabalho no dia, e as pessoas não enxergam isso como trabalho. Isso, gente, é desvalorização da arte. É não levar em consideração o nosso trabalho, o nosso esforço, tirando que a gente não é um trabalho assim também, é um trabalho que é de toda uma vida nossa enquanto dançarinos, artistas, porque a gente prepara, né, o nosso corpo, a gente estuda o movimento. Quanto então, você já gastou também para poder quanto de investir na sua investimento, dança? né, na nossa carreira até chegar aqui. Então, todas essas questões é bom a gente estar falando, né, para ressaltar. Vocês aí, contratantes, ficarem ligados, hein? Lagartixa vai ter com cachê. Tô falando logo no podcast, pra todo mundo ver. Mas aí, gente, voltando, né, ao assunto anterior, que a gente abriu esse parêntese que é muito importante. Importantíssimo. Importantíssimo. A gente estava falando antes um pouco sobre a pesquisa, né? O Tiago falou sobre o corpo-água. Ele criou, né, uma aula uma vez. Uma metodologia. Que era a aula experimental. Não é quando isso? eu comecei aqui era experimental. Quando ele começou. No Pinup ele dava essa aula. Eu não sei, você deu no Comunidança também essa aula? Que o nome da aula experimental. Mas por que você pensou nesse nome experimental, né? Conta um pouquinho pra gente essa coisa da metodologia. O que você sentiu, né? Quando eu comecei no Projeto Corpo Estranho, que foi onde desenvolveu a persona Lagartixa, onde eu comecei a estudar meu solo, a minha linguagem, e aí eu comecei a querer dar uma aula diferente, dar aula de hip hop. Primeiramente a ideia era juntar as técnicas. Eu fazia aula de balé na época, e eu tinha uma bagagem com a dança de rua, e aí eu também fazia aula de chão no Projeto Corpo Estranho, então eu falei, quero juntar tudo, quero taraná. E aí eu vi um cara chamado Vitor Amamoto, em 2015, 2017, 2000 alguma coisa assim, antes de 2017. Quando eu vi esse cara dançando, inclusive pode procurar na internet, Vitor Amamoto, como vocês ouvem, tem um H, Amamoto. Ele é um dançarino assim, é das minhas referências brasileiro. E eu falei assim, eu quero isso aí. E aí eu lembro que ele foi para um evento chamado Just Debout, que era um evento de dança na França, um evento de batalha. E uma das categorias de batalha era experimental. São pessoas de danças urbanas, que você vê que eles têm uma bagagem com as danças urbanas, só que eles não se cabem mais no estilo. Eles não conseguem mais ficar na fronteira ali do que é um estilo ou outro. Eles acabam criando a sua própria linguagem a partir daquilo ali, criando a sua própria movimentação. Você vê que uma pessoa tem mais uma relação com break, mas não é um break. Um pop, mas também não é um pop, um house, mas também não é só um house, é uma coisa que já foi, é tudo isso misturado. E eu falei assim, quero ser experimental. E aí eu já comecei a querer dar aula disso, e eu falei assim, cara, eu quero dar aula de lagartixa, eu quero ensinar o lagartixa, então vou botar a turma de experimental. E aí foi isso. Aí na turma de experimental, no Comunidança, eu
foi um processo também o experimental foi um experimento para minha aula, que foi lá onde eu desenvolvi a metodologia corpo-água, porque antes eu trazia sequências coreográficas e eu comecei a perceber, poxa, a aula é de experimental. Mas as pessoas estão experimentando o quê? Só a minha coreografia? Será que é essa a ideia? Porque eu queria trazer o que eu estava vivendo no Corpo Estranho para a aula. E no Corpo Estranho eu estava num momento de pesquisa. Desenvolvimento do quem eu sou enquanto artista e desenvolvimento de pesquisa de movimento. E eu comecei a questionar o formato de aula. Porque a sequência é muito importante, gente. Coreografia é muito importante, é muito legal. Mas naquele momento, para mim, eu estava me questionando porque eu só fazia as pessoas reproduzirem as sequências. E talvez não era o que eu estava precisando naquele momento. E aí eu comecei a adaptar as aulas, comecei a trazer laboratório, comecei a pensar como que eu me movo lá, como é que eu posso trazer para a aula para as pessoas se moverem aqui. Então, eu desenvolvi essa aula chamada experimental. Aí, quando eu comecei a entrar no mercado, que eu vim para cá, em 2019, dei aula de experimental aqui também, trazia um pouco essa proposta também. Já fizemos alguns experimentos, não fizemos, Fernanda? Algumas coisas de experimento assim, de laboratório aqui? Eu fiz algumas aulas com você que Mas você não teve fazia isso? a gente se mover como líquida, É, gasoso. é. Eu eu ficava fiz também. desesperada. Meu Deus, o que que ele quer que eu faça? Como que eu vou ser líquida? Como que eu vou ser Pois é. gasosa? E aí eu trouxe essa aula aqui para coisa, mas eu estava muito assim, com muito desejo de compartilhar minha pesquisa. Mas aqui é fora da universidade, né? Não aqui em específico no Pinup, mas fora da universidade é bem difícil desse tipo de aula engajar, porque demanda de uma abertura também, demanda de um querer. E aí quando as pessoas vêm querer fazer alguma aula, já tem uma ideia do que é dança para elas, então elas querem reproduzir aquilo ali. Então, assim, é um formato de aula que não funciona muito bem nos espaços fora da acadêmicos, eu posso dizer assim. Tem poucas pessoas que estão interessadas nesse momento de pesquisa, de laboratório. Não é difícil encontrar não é fácil encontrar esse público. E aí a aula já mudou, né? Já foi hip hop, já foi dança para iniciante, já foi dança contemporânea. Hoje em dia a gente, não, era bases de dança, né? E hoje a gente eu dou aula de dança para iniciantes e floor work, né? Mas é isso, a gente vai adaptando. Mas a aula experimental é um nome que eu não quero mais usar, não por conta disso tudo que eu falei, mas eu acho que não cabe mais a mim. Eu acho que se eu for dar uma aula é dança contemporânea, porque dança contemporânea também não acredito que seja uma modalidade, ela é uma proposta. Então, experimental e dança contemporânea, eu acho que a gente está no mesmo lugar. E aí eu acho que dança contemporânea, comercialmente, eu acho que é mais jogo pra gente Tem divulgar. muitas danças contemporâneas. Tem muitas danças muita- contemporâneas. E como você vai dar dança contemporânea vai ser diferente de mim. Sim. E não existe um método, uma forma certa de dar dança contemporânea, porque dança contemporânea é uma proposta. Contemporânea significa o quê? Agora, hoje. O que eu estou pensando hoje? Pode ser coreográfico, pode ser de laboratório, de improviso, de pesquisa, pode ser os dois, pode ser o que você achar que é dança contemporânea. Mas nem tudo também, né? Aquelas coisas. Gente, puxando um pouco esse gancho, né, que o Thiago estava falando, e puxando um pouco para o nosso lado do poli também, eu fiquei pensando nessa questão de realmente a sala de aula ser um laboratório, né, de pesquisa. E aí ele estava falando, quando a pessoa chega para uma aula de dança, ela chega querendo reproduzir. Eu tenho a coreografia ela montada e ela quer reproduzir aquela sequência. A gente, quando dá aula de polidense, muitas vezes a gente também tem as coreografias, né, fechadas para a pessoa reproduzir junto com a gente, mas a gente também tem uma prática que é ensinar sequências, né, na barra. E aí a gente ensina alguns movimentos isolados, depois junta esses movimentos que viram uma sequência, que antigamente a gente chamava também bastante de combo, então sequências, combos. E uma coisa que acontece muito em aula, pelo menos nas minhas, acredito que na Carolina também, você está passando uma sequência. Aí você faz lá essa sequência, você faz um giro, um movimento de chão, um movimento de transição. Aí, de repente, a aluna faz o giro de um jeito diferente. Uma perna que era para ir para trás, na sequência que você criou, ela coloca essa perna na frente. Aí, a pessoa, às vezes, ela fica até nervosa. Ela fala assim, errei a sequência, né? Estou errando. Provavelmente algum professor em algum lugar pode chegar e realmente falar que ela errou, né? Tipo, mas eu nunca falo assim, você errou.
Ela só não fez do jeito que eu passei, entendeu? Do jeito que eu criei. Eu falo, não, você não errou. Você fez diferente. Às vezes eu até brinco e falo, você está criando. Nossa, como você está criativa. E às vezes o que essa aluna considera um erro, né, considera que ela errou, fica muito mais legal até do que a coisa que eu tinha levado como proposta para a aula, né? Aí eu sempre falo, nossa, adorei isso aí. Vou usar isso depois. Então, é muito dessa coisa de ver o erro como um potencial criativo, né? Porque quando a gente fala de movimento, quando a gente fala de dança, em mover o nosso corpo, o que é um erro? A gente costuma falar aqui no Poli que a gente chama de erro só quando é uma coisa que machuca, né? Não em todos os sentidos, né, Tiago? Porque as travas do Poli machucam, Tiago que o diga. Gente, Mas muito machuca no difícil. Quando sentido lesiona, né? que poderia te lesionar. Aí, beleza. É um erro. Mas se não te lesiona, se é você mover sua mão de um jeito diferente, jogar sua perna para o outro lado, uma movimentação de corpo, isso é dança, gente. Isso é movimento, isso é pesquisa. Eu ensinei de um jeito, a aluna fez uma coisa de outro jeito, ela está criando e ela está me ensinando também. Então, essa sala, ela vira, né, um laboratório para a gente enquanto professora e para a gente enquanto artista. Já teve já teve performances minhas, apresentações, que às vezes eu ensinei um movimento na barra e a aluna fez de um jeito diferente, uma perna diferente. Eu, nossa, isso ficou muito legal. E aí eu ia e me apresentava com o movimento do jeito que a aluna fez no dia, porque eu ficava, nossa, isso ficou incrível, né? E aí, de pegar isso realmente e encarar a sala de aula como um espaço de pesquisa, né, também. Vocês querem falar algo sobre isso? Tem uma história que, inclusive, você botou no roteiro, mas que eu sempre conto que eu fui dar uma aula em Salvador e a aluna se machucou, a aluna que estava inscrita naquela aula, ela se machucou no dia anterior, acho que ela torceu o dedinho, algo do tipo. E aí ela queria muito fazer aquela aula, né? É muito raro a gente ir para Salvador, ir para outros estados, geralmente é no máximo uma vez por ano, às vezes nem uma vez por ano. Então ela queria muito fazer aquela aula. E aí ela perguntou pro médico, eu posso fazer aula? Ele falou, pode, você não pode botar esse pé no chão. E aí eu ia ensinar um movimento chamado cabaré, que começa pisando com aquele pé que ela estava machucado, de um dos lados, né? Aí ela me falou isso na hora da aula. Aí eu fiquei pensando assim, cara, deve ter algum jeito da gente reproduzir a técnica base do movimento sem você pisar com esse seu dedinho no chão, para não se machucar mais. E aí disso saiu uma variação tão legal que eu nunca tinha pensado em começar com a outra perna, em fazer a mesma movimentação, né? Mas começar com a outra perna. E aí eu fiquei usando para sempre esse movimento também. Era uma coisa que eu não tinha pensado porque eu estava ali muito acostumada a pisar sempre, né, com a mesma perna. Então, é um potencial absurdo as aulas. Eu acho que eu não seria a mesma artista se não fosse esse compartilhamento que rola ali na sala de aula, né? Porque uma coisa a gente tem que respeitar a técnica também, né? Claro, porque você não pode, sei lá, entrar toda torta numa coisa e aí você vai acabar machucando seu pé, torcendo o joelho. Então a técnica ela é importante. Mas eu gosto muito de desrespeitar a forma. Eu acho que desrespeitar a forma é muito importante para a gente chegar em caminhos, né? Inclusive tem uma citação do seu trabalho que está aqui no roteiro que fala isso. É? Aham. Então, sobre esse assunto, eu acho que não é sobre pensar em não errar, mas entender as adaptações e as coisas que se transformam dentro da sala de aula. Porque, por exemplo, como a Carol falou, se eu passei o movimento para a direita, né, tem algum propósito a gente fazer para a direita, né? Foi como eu criei. Mas se você não consegue fazer para a direita e faz para a esquerda, é o que você pode fazer agora. E eu acho que isso é o lugar do professor e da professora. Adaptar a aula, pensar a aula. Eu tenho um plano A, B e C. Tinha uma professora, a Denise Sá, que ela falava que ela já dava muita aula, e ela num ônibus, de um ônibus para o outro, montando uma aula.
mas era montando uma aula assim, na cabeça, falou fazer esse exercício, mas pensando no plano A, B e C. Porque tem aqueles alunos, mas pode aparecer uma outra aluna que tem uma dificuldade assim, tem uma dificuldade assada, ou chegou agora, como é que a gente faz? Então, acho que a aula, ela é um lugar de laboratório, ela é um lugar de laboratório pra gente, laboratório para as alunas. Acho que para as alunas e para os alunos é um lugar que eu acho que precisa de uma maturidade maior delas, para elas terem essa consciência. Porque quando elas fazem errado, ou eles fazem errado, acabam errado, não fazem como a gente pediu, eles acabam achando que eles estão errando mesmo, E aí né? você tem que falar, não, você não Não, está. pois é, eu errei. Mas, poxa, realmente não foi por onde eu passei. Mas o que você fez foi interessante. Então, assim, se quiser tentar de novo como eu fiz, bora tentar de novo. Mas isso aí eu vou usar também, porque achei interessante. Então, cabe a gente trazer para os nossos alunos entender que aquele espaço também é um espaço de possibilidades, sabe? E que é isso, o erro é o que machuca, gostei. Isso é legal. Gente, Depende também, tá? eu fiz mestrado com a Denise. Quando eu fiz Minha professora mestrado, eu nem sonhava em ser professora de dança. Eu fazia polidense, Denise foi minha mas, banca de TCC e minha orientadora no mas Comunidade. é muito engraçado isso, né? Eu não sonhava em ser professora. E ela já montava aula na cabeça dela, Na 3 cabeça planos no dela, ônibus. no ônibus. Isso me lembra, porque quando eu fiz faculdade de Educação Física depois, eu montei muita aula na cabeça, no ônibus. Eu lembro que eu vinha do fundão montando sequências de pole, porque eu não tinha tido tempo. Eu estudava, né, o dia inteiro, dava aula no Pinup, e eu ficava montando esses combos, essas sequências na minha cabeça. Algumas coisas eu não sabia nem se ia dar certo, sabe? Depois aí eu chegava no estúdio, ai, será que vai dar certo? Isso que eu imaginei. E aí às vezes dava, às vezes uma coisa não dava, mas aí isso despertava o meu corpo para fazer uma outra coisa nesse ponto que não deu certo. E eu montei muita aula assim também. Isso é muito tipo. doido pensar, né? Porque a dificuldade de ser professor, porque a gente vai para um lugar para o outro, correndo para ter que montar a aula. E assim, aí puxa para o outro. E às vezes você está cansado, o seu corpo também não aguenta, né? E também depende muito do tipo de aula. Por exemplo, quando você vai trabalhar uma aula de sequência, por exemplo, a minha aula de flow work, eu trabalho sequências, não trabalho coreografias. Mas a aula de dança para iniciante, eu costumo trabalhar coreografia. Então, por exemplo, às vezes eu trago uma coreografia e aí essa coreografia está um pouco difícil. Como é que eu adapto para essas pessoas que estão aqui? Porque é uma sequência que, por exemplo, a aula de flow work é uma movimentação e a gente bota uma música para dar um get-get nessa história, dar um ritmo. Mas não precisa seguir a música. A aula de dança para iniciante, um dos objetivos é seguir a música. Então, como é que a gente adapta? Então, a gente, professor, além de pensar a nossa aula, às vezes num ônibus, como é que eu vou adaptar para essa pessoa, a gente tem que chegar aqui e ter a surpresa de ter uma pessoa que a gente nunca conheceu, que a gente não sabe qual é a história dela, e a gente vai ter que adaptar. E é muito... gente, ser professor é uma demanda, valorizem, viu? Treta. É uma demanda. E engraçado que você falou do seu pai, e aí, no início, né? No início do podcast, não sei se vocês vão lembrar disso. E eu pensei a mesma coisa, porque a minha mãe é professora, né? E também ela foi... E eu sempre falava também, não vou ser professora nunca, porque eu via o quanto ela trabalhava. Minha mãe trabalha ainda, tá, gente? Até hoje, minha mãe trabalha muito. E eu olhava aquilo e falava, nossa, nunca vou ser professora. Mas eu falei pro meu pai que eu não ia ser professor, porque ele é minha língua. Mas eu não vou ser professor de escola, gente. Desculpa as escolas queridas. Mas Que não vão vou... perder o Thiago. Não vão. Mas como é que é aquele negócio quando você aponta um dedo, tem 4 pra você? Tem 4 pra você e tem um pra Deus? Ah, é. Tem isso? É verdade, é pra cima, né? É assim, ó. É isso, ó. Pra quem tá só ouvindo, não tá vendo essa coisa, né? Vocês apontando o dedo. Ai, gente, pois é. Ah, não, gente, ser professor de escola não dá. Desculpa, não é essa a minha vocação. Eu gosto de compartilhar estúdios e não vou ser professor de escola. Mas então, né? A sua lanterna até ligou. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando agora? Bati E que no- me no fez coisa. refletir sobre se eu era artista e professor? Por exemplo, quem se informa em biologia, licenciatura em biologia, vai dar aula na escola, ele fala que ele é biólogo? Ele fala que ele é professor. Um professor de matemática, ele diz que ele é matemático? Eu nunca ouvi. Pode ser que tenha as pessoas que falam. Depende da atuação dele, né? Tem gente que atua como professor e como pesquisador também. Mas, por exemplo, a gente está falando de um campo muito específico, por exemplo, nas escolas. Aham. Já ouviu algum professor? Ah, sou bióloga. Porque acho que a pessoa não é bióloga mesmo, ela é professora de biologia. E será que tem associação entre a professora e a bióloga? Sabe? Porque a gente cria essa ruptura.
Porque enquanto artista tem todas essas questões que envolvem a gente, do trabalho, da coisa ser teórica e prática. Mas, por exemplo, por que a gente cria essa dissociação, sabe? A professora que é bióloga, a professora que é matemática, o professor que trabalha, sei lá, com língua portuguesa, enfim, sabe? Cria essa coisa. Eu nunca tinha Mas, pensado enfim, nisso. Nem eu. eu nunca escolhi ser artista, gente. Não é uma escolha, tá? Tipo assim, igual gostar de homem, nunca escolhi. Assim, ser artista é uma coisa que eu não sei explicar. É uma coisa que não dá pra eu não ser. Não dá. Em qualquer instância, assim, não dá pra não ser. Então, Ó, eu assino o laudo que a gente sofre de capitalismo. isso é verdade também. É isso, eu acho que a gente entra em rotinas massacrantes e aí realmente deve ficar muito difícil você sair daquele trabalho que você tem que estar todo dia ali, né? E aí, uma coisa... Você acabou? Não, eu ia falar que não tem remédio pra isso, então não quero Tem pesar o sim, rolê. comunismo. Ser artista é suficiente para ser um bom professor? Não. Não. E aí, você quer falar um pouco sobre isso? Não é, gente. Não é. Porque eu acho que a falta de espaço de atuação do artista, da dança em específico que eu falo, que é o que tem a propriedade, os outros estilos das outras artes também acontece a mesma coisa, mas acaba que os artistas muito bons são chamados para dar aula. E aí o que ele quer naquela aula é se promover. Então, para ele, problema se você pegou a coreografia ou não, ainda mais quando é uma aula coreográfica, a gente vê muito isso nos estúdios de danças urbanas. E é uma crítica. O professor, ele dá uma aula difícil e ok, porque é o nível dele, tá lá quem acha que consegue pegar, só que ele não tem uma didática, ele não presta atenção no aluno, não importa se você pegou ou não. O que importa, às vezes, para o professor é o seguinte, fazer uma coreografia muito maneira, selecionar os melhores, gravar um vídeo, postar no Instagram e se promover, que aí ele vai conseguir mais espaço para dar aula, vai dar em outros workshops, vai estar em outros eventos, às vezes vai chamar a atenção de algum cantor ou de alguma cantora, de algum comercial, Paraná, e hoje é muito número, às vezes a pessoa nem é tão boa, mas tem muito números, então assim... Isso só vai beneficiar os alunos, nesse caso, né? Os alunos que têm facilidade, né? Tem facilidade. Muita gente nesse percurso aí pode desistir, né? Não, muita gente desiste. Desiste, né? Muita gente desiste. Inclusive, a gente tem espaços de danças urbanas em específico que tem uma aula de iniciante que não é para iniciante. Então, assim, não tem a ver com a proposta de aula. Porque às vezes você pode ter uma aula de iniciante que alguns alunos até dão assim, pode ser iniciante, mas assim, eu tento, de alguma forma, atender a esse critério. Por exemplo, eu sou uma pessoa atenta às alunas. Crio uma metodologia, por exemplo, assim, tudo bem, então a gente não consegue fazer isso numa aula só, nós vamos repetir a sequência em 4 aulas. E isso é uma coisa das alunas conseguirem pegar melhor, porque a repetição é importante, gente, é muito importante. Então, eu não acredito que ser artista basta para você ser professor, apesar das questões que nos colocam a ser professor. Mas, vamos pensar, ser artista te faz ser um professor? Talvez sim, mas não um bom professor ou professora. Acho que aí é o ponto. Porque professor nesse lugar de a gente compartilhar o saber em qualquer instância. Estamos colocando nesse espaço, né, de ser professor. Numa oficina, numa residência, seja lá o que for. Eu já tive aulas com coreógrafos, assim... Gente, uma coreografia, uma aula aí, uma companhia super bombadinha aqui no Rio de Janeiro, que era uma aula só para profissionais, tinha que fazer audição, fiz a audição, passei. Cheguei lá, a dança contemporânea era balé. Gente, eu nunca fiz balé, quer dizer, fiz balé, mas tipo assim, não fiz balé avançado, saí no meio da aula, então tipo assim, não é uma boa aula, você não é um bom professor, você pode até ser um bom coreógrafo, mas tipo assim, ser dançarino te faz em algum momento estar nesse lugar de compartilhamento. Agora, ser um bom professor, aí você vai ter que estudar. Eu já cheguei a fazer, tipo, workshops também de polidense, né? Às vezes com gringos, né, e tal, que a pessoa, assim, um grande artista do poli, não sei o quê, aí veio Aula dar péssima. aula, aí você vai fazer a aula e, tipo assim, sem didática nenhuma, sem mostrar como entra e sai dos movimentos, chega, mostra a sequência, uma sequência super avançada. É isso, faz o movimento, entra no outro, aí você nem respirou, nem conseguiu visualizar direito. E é isso a aula. Tipo, não tem o cuidado de mostrar como entra, como sai, com a técnica, onde pressiona e tal. E aí eu fico assim, gente,
Como assim? Né? Então é isso. Não é porque você ser professor, você tem que ter, você tem que saber passar, né? De alguma forma. E existem também, né? Muitas, principalmente com quem trabalha com o corpo, muitas técnicas assim para você passar sobre o movimento. Então você pode usar a questão espacial para localizar aquele aluno. Aqui a gente agora está filmando esse podcast numa sala de dança aqui do Pinup, porque ela tem um portão, tem um jardim de inverno do lado. Então, inclusive o Thiago dá aula nessa sala. Quando ele está dando uma coreografia, uma sequência, ele pode falar: gente, vai, leva o seu braço na direção do portão. Agora a cabeça vai lá para o jardim de inverno. Então, você está usando referências do espaço. A gente pode usar questões imagéticas. No pole a gente usa muito. Tem um movimento que a gente faz que é a tesoura, né? Que aí a gente faz um movimento das pernas, que uma vai e a outra vem depois seguindo. A gente muitas vezes explica: imagina um arco-íris, que você quer desenhar um arco-íris com a perna. Quando a sua perna está no meio do caminho, a outra perna segue, né? Então, quando a pessoa cria uma referência visual, às vezes, na cabeça dela, isso ajuda ela a fazer a movimentação. Então, tem muitas formas que a gente pode ensinar. Tem alunos que são mais visuais, tem alunos que gostam mais de ouvir a explicação. Então, um professor, ele pode pensar nessas diversas questões na hora de montar uma aula, né? Inclusive, é muito interessante que realmente se pense em como você pode estar usando diversas referências para auxiliar os seus alunos, né? Tem gente que precisa ver bastante antes, né? Tem alunos na aula de pole, a gente ensina um movimento, uma sequência. Tem gente que gosta de ver várias amigas fazendo, né? Antes de tentar fazer, porque ela, através do olhar para o outro, vai reconhecendo onde é que encaixa uma perna, onde é que... Então, né? A gente tem vários tipos de alunos. A gente tem que estar sempre tentando auxiliar e ajudar da melhor forma possível. E nem todo mundo, às vezes, consegue passar tão bem. Então, a pessoa ela pode ser um grande artista e não conseguir passar tão bem isso. E, às vezes, você pode ser como eu, que nem é uma grande artista assim, mas consegue explicar um pouquinho direitinho, entendeu? Brincadeiras à parte, gente. E às vezes a gente tem umas decepções, assim. Eu já tive aulas com cara, eu quero ter essa aula com essa pessoa. Aí quando você conhece a pessoa e faz a aula dela, fala assim, ó, não aprendi nada. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu tenho muita esperança, sabe? Às vezes eu tenho esperança demais. Mas eu acho que, num geral, assim, eu não sei mais dentro da dança ainda, como você tá, por exemplo. Thiago, né? Lagartixa, desculpa. Thiago também. Né? Thiago Lagartixa, gente. Aí, eu sinto assim, que, num geral, a dança deu uma melhorada nesse ponto da didática. Você acha? Não acho, não. Você não acha que não? Ai, gente, eu acredito tanto nas pessoas. Eu acho que não, porque... Então, eu não recorte do pole dance, assim, não é porque eu trabalho aqui, gente. Todas as professoras e professores aqui são muito bons. Mas eu acho que a gente tem muito como referência as pessoas com quem a gente aprende. Com quem a gente convive, né? Com quem a gente convive. Então, assim, vocês são professoras muito boas e vocês já estão aqui há muito tempo. E a galera que também está aqui, muita gente aprendeu aqui e também já estava dando aula há muito tempo. Então, assim, a galera é muito boa mesmo, assim. Não sei como é outros estúdios, nunca fiz muitas aulas de outras pessoas de pole dance, mas aqui em específico no espaço, é um espaço onde vocês podem vir muito seguras que qualquer professora ou professor que vocês vão ter uma excelente aula. Mas no espaço da dança, eu acho que não, Carol. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que a gente está criando cada vez mais professores em dança, pessoas, por exemplo, na universidade. Tá tendo cada vez mais pessoas estudar a dança. A dança urbana está ocupando a universidade, isso é muito legal. Porque é uma dança que ocupou o mercado de trabalho. Mas também, por um outro lado, tem uma galera que está aprendendo a dança na internet. Ainda essa coisa do número, ainda essa coisa de eu sou bom dançando, eu vou dar aula. Então, eu não acho que melhora não. Porque, na verdade, eu acho que é um ciclo vicioso. Porque tem muita gente que eu sei que era muito ruim professor e hoje é muito bom.
O que era bom no passado começou a dar aula e hoje já repensou a sua prática, hoje é um bom Entendi. professor. Então tem gente agora que é muito novinho, começou ontem a dançar, é muito bom e a galera vai botar para dar aula. Isso eu trazendo um recorte bem para danças urbanas, sabe? Uhum. Então assim, nas danças urbanas tem esse espaço em quem se destaca. Ai, tu não dá aula não, que não sei o quê. Isso não significa que vai ser um bom professor ou professora. Então, é meio que um ciclo, Carol. É meio que um Entendi. ciclo, porque é muito solto, não é uma instituição, não é um lugar de que você vai ter um acompanhamento, sabe? É muito difícil. Mas será que a gente não tá discutindo mais sobre esse tipo de coisa hoje em dia? Eu acho que hoje tem mais informação. Eu Eu acho que hoje acho. tem mais informação. Mas será que essas pessoas que estão começando agora estão pensando sobre isso? Eu fiquei pensando nisso porque há 10 anos atrás eu fazia aula com um coreógrafo, você sabe que é Nem vamos incrível. falar. Ele era muito incrível, assim, inclusive admiro demais o trabalho, mas estava acostumado com alunas muito avançadas. E eu, na época, era um bebê na dança, não fazia um rolamento direito. Uhum. E era tipo assim, eu não sei quando aquelas meninas tinham aprendido a fazer rolamento, a fazer um monte de acrobacia, né, que era dança contemporânea. Mas era um negócio que às vezes ele passava até uma coisa nova na aula e era tipo assim, não faz aí e tal. Aí eu via todo mundo fazendo, aí eu ficava assim, quê? Como é que? Porque não tinha essa... Às vezes eu vou dar uma aula avançada de pole dance, né, coreográfico avançado ou enfim, de acrobacia avançada. E às vezes tem um elemento que a pessoa não sabe. Então, se ela não sabe aquele elemento, eu vou parar, né? Vou falar, você tem que voltar na base, né? Mas eu vou parar pelo menos um pouquinho ali para focar naquela pessoa que precisa voltar, né, naquele elemento específico. E não sei, eu já fiz outras aulas de dança depois disso e senti um clima um pouco melhor, né? Tipo, fora do pole dance, em dança contemporânea, em outras aulas de balé. Eu senti uma outra vibe, assim. Então, eu tive essa esperança de que, de repente, a gente tá falando mais sobre, tá pensando mais. Não Eu não sei sei. dizer ao certo, assim, mas que eu também tô olhando muito para danças urbanas. Aham. Mas eu acho que tem isso do que ele falou também, do espaço onde você está inserido. De repente, onde a gente está, a gente sempre discute essas coisas e Mas ela tal, falou do será? outro lugar, né? Mas eu fui em outros lugares de Que dança tava. contemporânea depois e muitos anos depois, né? E eu vi que tinha uma outra coisa ali. Então, Tinha uma outra vibe. Carol, eu acho que também tem uma coisa que, naquela época, quando você fazia com esse professor, as danças acadêmicas, as danças clássicas, elas ainda eram muito fortes. Não tinha aula de dança sim. contemporânea. Total. Então, assim, naquela época tinha escolas de dança. Hoje você não vê mais escolas de dança. Escola de dança você entra, faz balé, faz jazz, faz street dance, adoro esse termo. Street dance não tem mais formação em dança técnica, assim, quase. Então, assim, você era meio que como ser obrigado a fazer aquilo ali. Então, o professor não tinha muito cuidado, eu acho, com você. Hoje em dia, se você não tem muito cuidado com o seu aluno, você vai perder seu aluno. Sim. Porque tem muitas opções também. Então, eu acho que as pessoas também estão pensando sobre isso, sim, mas nesse lugar mais acadêmico, mais contemporâneo. Acho que as coisas estão melhorando, sim, nesse sentido. Mas, por exemplo, nas danças urbanas em si, eu vejo um ciclo, Carol. Eu vejo um ciclo. Eu não tô tão atuante, não tô tão participante, mas assim, eu vejo, tipo, cara, eu já fiz aula com pessoas há muito tempo atrás que, tipo assim, cara, que aula ridícula. Que professor ruim. Hoje em dia, eu falo assim, caramba, tá dando aula bem pra caramba, hein? Então, assim, eu acho que é uma questão também de experiência, do momento que foi lá, naquele nicho específico, e agora, o que tá acontecendo agora. Só que hoje, um recorte nas danças urbanas é isso, Carol. Você bomba na internet, isso já te traz aluno. Se você quiser dar aula, você vai ter gente querendo aprender com você. Online, presencial, enfim. Hoje é um número, hoje quem você é, com quem você dança. Então, Sim. acho que melhorou, mas também tem muita gente aí no mercado. Então, acho que Melhorou, mas pode melhorar mais. pode melhorar muito mais. Eu acho que só da gente estar aqui, né, reunido para falar sobre essas questões já. Tomara que cheguem bastante gente, tomara Pois é. que a galera pare para refletir. Que eu acho que é uma responsabilidade grande, né? Assim, eu também não gosto de jogar essa questão da frustração do aluno só para o professor, porque
tem uma troca ali, né? Porque a gente não é responsável pela frustração de todo mundo. Eu já fui frustrada várias e várias vezes em aula e eu sei que a questão ali era, né, minha também. Mas tem uma responsabilidade muito grande de estar lidando com o corpo do outro, porque, nossa, já fiz aulas de balé assim que era complicado ouvir algumas coisas, né? Passar por algumas coisas e às vezes isso se constitui num trauma ali pra pessoa que a pessoa não vai mais querer saber de nada, ela não vai mais querer dançar, nunca mais vai querer pisar numa sala de aula de dança. Que bom que não foi assim pra mim. Mas, então, eu acho que a gente tem que realmente pensar, assim, quando a gente entra numa aula, às vezes a gente está no momento mais difícil, né? E ninguém é obrigado a estar o tempo todo saltitante, enfim, no melhor humor do mundo. Mas a gente também encarna certos personagens, né? A gente vai buscando ali mecanismos para lidar com aquelas pessoas, né? Lidar com pessoas é difícil. Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando e não esquecer que tem outras pessoas ali, né? Que a gente está lidando, que a gente está ensinando. Você trouxe um ponto, eu acho que um tanto quanto importante para falar também sobre as alunas e alunos, assim. Tem uma galerinha bem mimada. É. E aí, uma mimada, tipo assim, no sentido, tipo, cara, você vem pra aula querendo fazer o que você quer. E aí, se você quer dançar o que você quer, vai pra uma festa. Ou você pode pagar uma aula Ou particular. você paga uma aula particular e você vai escolher o que você quer aprender. Então, assim, vai pra uma festa, bota música dentro de casa, vai, sei lá, pra uma jam, vai pra uma cypher, vai fazer o que você quiser. E porque é isso, eu acho que também tem umas pessoas assim, tipo, ai, essa pessoa tá muito rápido, não vou, sabe? Ai, tá muito difícil. A É gente assim, escuta isso. porque exatamente, porque eu No costumo não falar. quero tal movimento. Pois só é, vou- pois é. Não quero repetir. Tem muito, né? Não Pois quero é. repetir a sequência, é a repetição que Só vai que, fazer cara, você aprender, né? e você, exatamente, sabe? E meio que a gente entende, porque a gente também não vai pressionar o corpo daquela pessoa, mas, gata, olha aí, dá pra tu fazer, hein? Tá de bobeira. Então a gente fica naquele lenga-lenga que também não pode ser né? Nessa época que você fazia, os professores, vai fazer sim. Vai essa fazer. bunda tá grande, tem que diminuir. Acabou. Tem que... Desculpa, não tô dizendo que isso aqui é bom, não. Mas também tem um. Ah, a gente tem. Tá bom, querida, não faz. Ok. E é isso, a gente segue o baile. Porque estamos em 2024 também, né? Eu faço isso. Hoje em dia a pessoa, não quero fazer, não sei o que. Ah, Tá não faz. bom. Fazer o quê? Não vou Não. ficar obrigando, É. cada um sabe o que quer, né? Pois é. Mas dá vontade de falar assim, querida, vai fazer sim. Deixa de ser preguiçosa. E vai fazer pro outro lado ainda. Ai. Vem fazer aula, vai fazer o quê? É divertido? É pra ser divertido, mas também não é o que você só... Às vezes chega assim, essa coisa da coreografia, é muito rápida. Mas vamos fazer tentar. rápido. A proposta é fazer ser várias rápida, vezes, né? Vamos também se frustrar, Faz falar, parte. olhar, falar o vídeo e falar, pô, tô toda desengonçada aí, tô troncha, uma hora eu Eu vou morro melhorar. de rir, gente, vendo meus vídeos. Não, e outra coisa, tem uma diferença muito grande quando eu sou desafiado e quando a aula é ruim. Uhum. Porque tem gente que vai embora porque a aula desafiou ele. Eu vou embora quando a aula é ruim. Pode ser iniciante, intermediário, coisa... Se o Thiago foi embora da minha aula, já sei. Eu vou chorar. Então, eu vou embora. Eu vou mesmo, gente. Quando a aula é ruim, eu tenho um defeito que eu não consigo disfarçar. E eu faço questão de ir embora no meio da aula, assim, pegar minhas coisas, indo embora, porque a pessoa é uma péssima professora. E aí, eu acho que quando você tem um professor ruim, vai embora mesmo. Agora, se você foi desafiada, vamos no outro dia, tenta de novo. Porque às vezes a gente chega com uma ideia, que nem as irmãs falam comigo, eu sou da dura, mas eu não sei dançar. Gata, tu tá onde? Numa aula de dança. É pra Tu não tá num aprender, né? concurso, você não chegou aqui pra arrasar e pra dançar. X Factor. Pois é, às vezes a gente vem assim, mas eu não sei dançar. Tu veio pra aula de quê? De dança, pra aprender a dançar, uma aula que é de iniciante. Então acho que meninas e meninos e menines, vamos pensar, hein? A gente tá vindo aqui pra dançar junto, pra aprender junto. E talvez não vai ser no primeiro dia que a gente vai arrasar, nem no segundo, nem no terceiro. É insistir. E isso, procurem boas aulas, bons professores, que isso faz total diferença na aprendizagem de vocês, tá? Eu sempre falo que eu e Roberta, a gente não sabia girar um pescoço. Gente, essa história do Thiago, ela me lembrou uma história. A Carolina vai lembrar, eu acho, talvez, quando eu contar.
Porque tem uma coisa também que as pessoas costumam fazer, que é só realmente gostar do que é cômodo para ela, no sentido, eu só gosto de coreografia devagar, por exemplo. Aí vai reclamar quando a coreografia é rápida, né? Vai falar que não gosta. Uma vez, ele está falando que saiu da aula, uma aluna saiu da minha aula. Só que, gente, eu fiquei arrasada, eu fiquei muito triste. Eu fiquei pensando, nossa, eu sou uma péssima professora, foi uma aula de intermediário. A menina era brasileira, só que ela estava morando há um tempo, acho que fora, né, em algum país da América Latina. E ela fazia pole dance lá, e era um estilo diferente do pin-up. Porque aqui a gente trabalha bastante sequência coreográfica, aí a gente faz coisa acrobática, linka com giro, daqui a pouco a gente já está no chão. E eu acho que onde ela fazia era mais só acrobático. E a minha proposta de aula no dia era um combo de giros, né, giros na barra, e eu acho que tinha algo de floor work, né, o giro acabava e fazia um rolamento, enfim. Ela começou a aula e tal. Em determinado momento da aula, ela veio andando até mim, eu estava explicando alguma coisa assim na barra, ela virou e ela falou, a aula vai ser só isso? Por quê? Ela, não é que... Ela estava achando difícil, porque eu acho que ela não estava acostumada a fazer os giros, então não era uma prática que ela, né, fazia, os giros e as coisas no chão. Então, para ela, foi mais fácil ela ir embora do que ela tentar o desafio, entendeu? Só que aí, isso para mim, na hora, bateu muito mal. Porque aí ela falou, a aula vai ser só isso? Ah, não, porque eu não gosto disso, eu não gosto de giro. Então, tipo assim, era que ela não estava se sentindo bem, não estava conseguindo executar. Então, para ela, foi mais fácil botar a minha aula para baixo e sair da sala do que... tentar fazer o que ela não estava conseguindo. Ela preferiu abandonar do que fazer, né? E aí, no dia, eu lembro que eu fiquei arrasada. Eu acho que tinha aniversário de alguém. A gente foi para algum barzinho em Botafogo depois. E eu ficava, gente, a menina saiu da minha aula. Será que eu sou uma péssima professora? Sendo que as outras alunas ficaram para a menina no dia ficar, né? As alunas regulares, que já faziam essa aula sempre. Não, fulana, é tranquilo, você pode não estar conseguindo agora, mas depois você vai treinar, vai conseguir. Todo mundo sendo super fofa. Mas ela pegou e foi embora. Ainda me avaliou mal no aplicativo do Pinup depois. Fala o nome dela pra gente cancelar ela. Gente, pior é que eu não lembro, mas assim, você falando isso de sair da aula, isso me lembrou nessa questão. Mas é isso, é porque no caso dela, a questão do desafio, foi melhor não se desafiar, entendeu? Pois é. Eu entendo que tem alunas também que já vieram, alunas e alunos que já vieram para minha aula, porque a minha aula tem um nome Dança para Iniciante, né? E é uma sequência coreográfica. E eu tenho alunas que já não são mais tão iniciantes, então, assim, às vezes tem gente que tem muita dificuldade com lateralidade, gente. Tem gente que, tipo assim, precisa aprender coordenação motora, tipo assim, naquela coisa, exercício mesmo, beabá, e não é muito a proposta da aula. Tem gente que já foi embora, nunca mais voltou. Mas é isso, né? Eu entendi que era o ponto da pessoa, que ela sentiu que não era pra ela aquela aula naquele momento, mas hoje eu tô um pouco mais tranquilo, que eu sei que eu entrego uma boa aula. É isso, gente. Venho fazer minha aula, então, pra vocês conferirem, pra ver se eu dou uma boa aula mesmo ou não. Mas eu acho que eu estudei bastante, sou um professor bem atencioso. Isso é uma coisa que eu me garanto da aula. Então, é isso, gente. É isso mesmo. Eu dou uma boa aula. Então, Amo essa aula, inclusive. Então, assim, é isso. Gente, bota a cara. Bota a cara, sabe? Inclusive, vou falar uma coisa aqui, um recado. Vocês polidancers, tá? Não acredito que a aula sem barra é necessária para vocês, porque eu acho que o polidancer em si, ele se nutre dele mesmo. Ele tem ela tem a dança dela, ela tá ali. Vocês não precisam de fazer uma outra aula de dança para vocês. Tem que fazer. Mas se fizer, vou garantir que vai melhorar muito a prática de vocês. Então, assim, não precisa, mas é um diferencial. Então, eu digo que precisa. Eu diria que não. Porque eu sei que... Assim, tem outras polidances que são muito boas, que nunca fizeram uma outra aula de dança. Sim. Então eu tô querendo dizer, tipo assim, o que vocês fazem ali, vocês aprendem... Já dá pra fazer um negocinho. Já dá. A dança polidense é aquilo ali.
sabe? Mas, por exemplo, se fizer uma outra aula sem a barra, acredito que potencializa o trabalho de vocês, assim, em muitos %. Então, enfim, queria Qualquer desafiar aula, vocês. né? De dança corporal, até de luta. Quando eu fazia faculdade, eu trazia coisa da luta Pois pra é. coisa. Agora eu faço tango. Às vezes eu pego os giros de pé do tango. Gente, a coisa mais Aí- linda é o Tomás e a Fernanda fazendo. Eu acho lindo. Ó, mas vocês, polidense, quero desafiar vocês a fazer minha aula ficar assim. Ai, vou marcar e nunca marca. Tá? Desafio vocês. Tá Mas sabe por que eu desafiado. digo que precisa? Porque eu acho que a gente tem que olhar para outros lugares, sabe? Senão a gente fica muito focado ali naquela prática e alimenta tanto, sabe? A gente olhar para outras coisas, pode ser, sei lá, um teatro também, uma outra prática corporal ou artística, enfim. Faz as coisas aí, faz as Sempre vai paradas. dar ideia. Eu lembro que eu já fiz aula de... Acho que era dança de iniciantes mesmo com o Thiago uma vez e com a Belle também. E aí isso em aulas diferentes, tá? A Belle tinha feito uns movimentos que ela chama de passar monange, que é, né? Como se estivesse passando um creme, né? Aí, assim, você vira na articulação e tal. Aí tinha uma coreografia que ela falava, passa monange no braço e tal. E teve uma vez também que o Thiago fez uns movimentos de braço e aí aquilo me despertou uma coisa, né? Eu lembro que eu tinha feito a aula, aí eu saí, entrei na sala Marielle ali, fui pra barra, aí parei atrás da barra e fiquei mexendo o braço do jeito que eu tinha feito na aula. Aí fiquei, porque se eu mexer o braço assim, aí ele vai encaixar na barra assado, que eram os movimentos das coreografias deles, né? Sem barra, que eu já estava visualizando na minha cabeça que se eu fizesse com a barra, mexesse de um jeito, meu braço ia pegar na barra e tal. Então, é isso. Quando você faz aula de outras danças, não tem jeito. A coisa vai enriquecendo, vai deixando as nossas sequências mais criativas, a nossa movimentação. É um braço que você faz na dança que você reaproveita ele, pega na barra de um jeito diferente. Então, vamos explorar, vamos tentar fazer outras aulas de dança e tentar deixar a nossa prática, a nossa pesquisa mais rica, né, gente? Inclusive, eu ouço muitas polidenses falar assim, eu tenho muita dificuldade de criar, de montar coreografias, mas eu acho que outras aulas ajudam muito. Muito. Porque às vezes você fica muito fechado num repertório só que o poli te deu. Ai, moça, eu vou fazer a movimentação, mas o que eu faço dessa movimentação para outra? Aí, às vezes, a outra aula ali, ó, vai te dar o pulo da gata. Sim. Então, acho que o recado final, né, pra gente finalizar é: alunos, professores, façam aulas e continuem pesquisando para além das aulas que vocês fazem, porque é muito importante. Eu também devia fazer polidense esse ano, é uma meta minha. Eu tô esperando. Esse É uma ano meta o Thiago minha. vai fazer pole e a gente vai fazer aulas de Isso. dança. Eu vou botar Se até tudo um der certo, salto eu queria alto, tanto, mas tá? foi tão difícil. É isso. Politrix. Nossa, Não um Meu dia. sonho. Fluidity, eu acho que é um Fluidity, né? Um Fluidity. e agora um recado super importante, porque quem avisa, amiga é. Em abril, a Rowling, que é a nossa patrocinadora, vai ter um super bazar no site com peças de coleções passadas com até 75% de desconto. Até eu já tô de olho aí nesse bazar. Enquanto isso não rola, também tem o nosso cupom Mesa de Barra, que dá um descontinho aí pra vocês. E, além disso, lembrando mais uma vez que a nossa parceira Gaia Poli tem uma comunidade digital voltada especificamente para o poli. Nela vocês encontram promoções especiais, produtos exclusivos, clubes de vantagens, descontos e tudo isso grátis para você acessar. Além disso, a plataforma tem seu aplicativo próprio para Android e para iOS, então você só precisa mirar o seu celular para o QR Code aqui na tela em algum lugar ou acesse gaialove.gaiapoli.com. É isso, gente. Encerramos mais um podcast. Muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo, a vocês que estão vendo, que nos seguem nas plataformas aí, né, digitais. Muito obrigada. Beijo! Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poli Studio, Rowling e Gaia Poli. Gravação de vídeo por João Vitor Martins. Captação de áudio de Leonardo Carvalho. Mixagem de som de Bernardo Tavares. Edição de vídeo Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.